Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre salto de desenvolvimento e pico de crescimento. Vamos lá? No ano de vida do bebê acontecem muitas mudanças. Basta a gente perceber que eles nascem completamente indefesos, praticamente só dormem, e eles terminam o primeiro ano, já engatinharam, já sentaram, já estão comendo, já estão com super coordenação motora diferente de quando nasceu. Então assim, são 1001 mudanças e tudo isso acontece num único ano. É muito doido de pensar. Os saltos de desenvolvimento são aquisições de habilidades que a criança ganha em períodos específicos. O desenvolvimento, ele não é constante. Então, umas horas ele é mais acelerado e em outros ele tem uma desaceleração. Nesses períodos acelerados que a gente chama de saltos de desenvolvimento. Quem é mãe já deve ter reparado que cada vez que um salto está acontecendo, a criança fica focada naquilo, ela só faz aquilo. Então vamos supor, a criança descobriu o pezinho. O dia inteiro ele quer pôr o pé na boca, o dia inteiro. Esses dias eu acordei no meio da madrugada com a Serena meio se mexendo e aí eu fui olhar, ela tava chupando o pé na madrugada. É mais ou menos isso. E por conta dessa obsessão que eles ficam até adquirir aquela habilidade, isso acaba atrapalhando o sono, porque a cabeça deles parece que fica agitada, eles ficam o tempo inteiro processando e treinando aquilo, e isso acaba afetando aquele momento tranquilo, aquela fase do sono que antes parecia estar bem pré-estabelecido e de repente tudo vira de cabeça para baixo. Os especialistas falam que normalmente antes de começar um salto, a criança fica um pouquinho perdida, porque aquilo já está sendo trabalhado nela, mas ela ainda não adquiriu habilidade, então ela se vê meio desamparada. E aí, se a criança está desamparada, tudo que ela quer é colo de mãe. Então é uma fase que eles ficam mais chorãozinhos, mais carentes e que eles querem se voltar para a mãe, né, ou para a pessoa que cuida, que está ali 24 horas, porque eles querem amparo mesmo, eles querem carinho e nesse momento eles precisam de proteção. Então não é besteirinha, não é que seu filho tá chatinho ou ele tá chorãozinho, ele tá precisando daquilo porque ele vai ganhar uma nova habilidade. Normalmente o sono vai ser afetado, mas depois que esse período passar, tudo volta ao normal e ele ganha, ele conquista uma coisinha nova que ele sabe fazer. A duração dos saltos são bem variáveis, uns duram mais, outros menos, mas em algumas semanas o período de neblina passa e a coisa volta ao seu normal. Ao longo do primeiro ano, várias aquisições a criança tem. Então ela tem desenvolvimento motor, ela tem desenvolvimento de linguagem, ela tem coordenação motora fina, ela tem desenvolvimento social e cognitivo, né, de começar a pensar, de começar a entender, de realmente organizar pensamentos, coisas que eles não faziam logo que eles nasceram. É um ano de muita aprendizagem, tanto para o bebê quanto para nós como pais. Eu brinco que assim, quando você acha que tá tudo bem, que você tá dominando aquela rotina, que tá tudo muito confortável, vem um pico e desestabiliza tudo. Um pico de crescimento ou um salto de desenvolvimento. Eu já vou falar dos picos também. Então, o tempo todo é uma montanha-russa, assim. Não fique comemorando muito, não acho que o sono tá muito maravilhoso. Assim, comemore enquanto ali ele tá acontecendo e fique feliz dia a dia, porque seu filho tá dormindo bem, ou porque ele tá super feliz, porque ele tá alegrinho, porque logo vem uma maré aí de desenvolvimento e acaba afetando o bebê de uma forma geral. O primeiro salto acontece por volta das 5 semanas, que é mais ou menos um mês de vida. Esse salto muda bastante a visão do bebê. Então o bebê ele nasce não enxergando tão bem e à medida que o tempo vai passando, ele vai ampliando a capacidade, né, tanto a capacidade de cores quanto a capacidade de distância dele. E depois desse salto de desenvolvimento, eles passam a enxergar um pouco melhor,
eles passam a ver as coisas um pouco mais nítidas do que eles estavam vendo antes. Nessa fase também é quando os bebês começam a passar um período um pouquinho maior de tempo acordado. Então antes disso era basicamente mamar, dormir. Agora eles começam a fazer mamar, um pouquinho acordado, dormir. Mamar, um pouquinho acordado e dormir. E também é uma fase que eles começam a dar os primeiros sorrisinhos e também começa a formar lágrima quando chora ou quando estão precisando de alguma coisa. Antes disso eles choram sem lágrima, é normal, nenhum bebê nasce com a lagriminha formada. É um canalzinho que precisa de uma maturidade e a partir desse período é que começam a ter as lágrimas e os sorrisos. Com 8 semanas, né, então em torno dos 2 meses, vem outro salto de desenvolvimento e esse tem mais relação com sons, com cheiros, as coisas passam a ficar mais perceptíveis para eles. Também é uma fase que eles descobrem a mãozinha e o pezinho. Então, mãozinha na boca o dia inteiro, não é sinal de fome, não é sinal de dente. Eles estão conhecendo mesmo, entendendo que aquilo é parte deles e que eles controlam. O pezinho na boca, às vezes demora um pouquinho mais e às vezes vem já mais ou menos nesses 2 meses. Também é uma fase que a criança começa a acompanhar um pouquinho com a cabeça, quando alguém passa na frente, quando um som, né, você coloca um sonzinho aqui do lado, a criança vira, você coloca do outro lado, ela vira também, ela começa a ganhar essa noção de espaço. Com 12 semanas, ou 3 meses, acontece o terceiro salto de desenvolvimento. E nesse, o bebê vai aprender a juntar as mãozinhas, ele vai começar a gritar, a brincar com a própria voz, ele vai entender que ele consegue gritar. E também ele vai tomar mais consciência de cômodo, ele vai começar a enxergar melhor, então ele acompanha mais efetivamente os sons e as pessoas que passam. E passado esse salto de desenvolvimento, a criança praticamente já vai estar com controle do pescoço. Então a gente já não vai mais precisar segurar no colo aquele bebê tão molinho, ele já vai estar um pouquinho mais durinho, um pouquinho mais de sustentação. Falando um pouquinho da minha experiência pessoal, os primeiros saltos de desenvolvimento não foram muito sentidos pela Serena. Não afetaram muito o sono, ela passou por eles de uma forma relativamente tranquila. Dos 3 meses ela sentiu um tiquinho e, pelo que eu me lembre, a Lelê também foi assim. As minhas duas assim sentiram absurdamente o salto dos 4 meses. Esse salto, ele é o mais longo e ele pode começar quando a criança ainda está com 3 meses e pouco, porque ele pode começar com 14 semanas e ele vai até 19 semanas. Então ele pode durar muito tempo. Aqui em casa, a Lelê durou 20 dias, eu lembro que foram 20 dias que ela só chorava. Ela não ficava bem no colo, ela não ficava bem no carrinho, ela não ficava bem no chão, ela não ficava bem no berço, ela não fazia nada, ela não dormia, ela só chorava. Por 20 dias ela chorou. E eu pensava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa menina? Cadê a minha bebê? Cadê a minha bebê calminha? Eu só pensava isso. E eu lembro que tinha uma amiga que falava assim, nossa, você vai ver, depois dos 3 meses é outra coisa, muda o bebê. A questão é que a Lelê praticamente não teve cólica. Então eu não senti esse período dos primeiros meses tão assim, desesperador como ela sentiu. E aí as filhas dela não tiveram pico, não sentiram muito esse salto dos 4 meses. Enquanto a Lelê mudou a vida dela, assim, ela ficou outra bebê. Então eu pensava, meu Deus do céu, agora vai ficar mais tranquilo? Isso é mais tranquilo? Não, eu quero minha bebê antes, eu gostava antes dos 3 meses. Eu lembro de ter isso muito claro pra mim. E aí com a Serena eu já tava meio, né, ai, vamos ver como vai ser os 4 meses e tudo mais. E a Serena sentiu, assim, loucamente também. Eu lembro que ela estava dormindo a noite inteira já, ela dormia 9, 10 horas, desde os 20 dias de vida. Foi esse pico chegar que ela começou a acordar 3, 4 vezes na madrugada. Eu não dormia direito. E pra quem já estava acostumada, né, quem já estava, uhul, minha bebê dorme. Não dorme. Vem um salto para te mostrar que nada é tão estável assim. Ela passou por 1 mês, a Serena ficou alterada durante 1 mês. Menos choro que a Lelê ficou, mas com sono muito alterado, bem irritadinha. Então foi uma fase muito difícil a dos 4 meses.
Pra mim é um salto meio traumatizante, assim, sem querer ser chata, já sendo chata. Eu espero que o seu bebê não sinta como as minhas sentiram, mas foi uma fase aqui bem complicadinha. O bom é pensar que passa, né? No máximo aí 6 semanas, que parece uma eternidade quando você tá vivendo, mas passa. De repente, de um dia pro outro, o seu bebê volta a ser aquele anjinho que ele era antes, volta a ser um bebê feliz e deixa tudo isso pra trás. Bom, falando agora tecnicamente desse salto dos 4 meses, ele é um salto muito sentido porque ele faz uma diferença absurda na vida da criança. Depois desse salto, ele consegue agarrar objetos, ele consegue transferir de uma mão para outra, ele passa a girar de um lado para um lado, para o outro, então ele se vira de bruços, ele se desvira. É um salto onde tem muita aquisição de habilidade. Então tudo fica diferente para a criança. Os sons, os cheiros, a visão, ele passa por uma mudança muito drástica nesse período. Por isso que eles sentem tanto, por isso que eles querem tanto contato corporal, que eles precisam de colo, que eles choram mais, que eles dormem menos. É um período assim de muita mudança para eles. Quando a gente tem consciência do que são os saltos, os picos de crescimento, eu acho que é muito valioso. Primeiro porque você entende o que a criança está passando, você fica atento àquela habilidade que está acontecendo, é mais lindo, parece, de acompanhar a evolução. E você tem empatia, você entende que aquela criança está precisando de você, que é uma fase e vai passar. Quando a gente não tem a menor noção, a gente fica, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado? Por que o sono que estava tão bom, de repente desandou? Será que eu tenho que mexer na rotina? E não é nada, vai passar. A criança só está num período precisando de mais atenção, de mais colo, de mais carinho. E deixem de lado essa questão de, acho que esse bebê está fazendo manha. Isso não existe com bebê pequeno. Existe, mas é muito mais pra frente. Bebezinho desse tamanho não tem consciência de mundo, eles não têm noção do que é manha. Então é muito importante a gente amparar, ter cuidado e simplesmente pensar, vai passar, vai passar. É desesperador, é o que eu falei, quando a gente está vivendo, parece uma eternidade. Então, a gente saber disso, a gente ter conhecimento, eu acho muito importante, muito valioso para nós como pais. E aí, depois desse salto dos 4 meses, que pode começar com 3 e pode durar até 5 e tanto, porque podem durar até mais ou menos 6 semanas, vem o salto dos 6 meses. E é um salto também crítico, menos crítico que o dos 4 meses, mas também é um salto com muitas mudanças, onde a criança começa a sentar, ela consegue coordenar braços e pernas com o resto do corpo, ela consegue agarrar o objeto, trazer pela boca, ela começa a ganhar consciência de que a mãe e ela são 2 pessoas diferentes, então ela sente quando aquela pessoa que está com ela constantemente se afasta, e isso faz com que ela chore, com que ela estranhe. Ela passa a ter mais consciência, né, a enxergar praticamente igual um adulto, então ela começa a estranhar um pouco mais quando ela vai no colo dos outros, quando são pessoas que ela não tem um contato e um convívio tão intenso. É uma fase que a criança também começa a entender que as coisas podem ficar em cima, podem ficar embaixo, podem ficar dentro, podem ficar fora. Então ela começa a entender de levantar as coisas, levantar tapete, abrir gaveta. É uma fase de muitas descobertas. Também começa a introdução alimentar. Então realmente muitas mudanças acontecem novamente. Eu acho que o salto dos 4 meses e o dos 6 meses para o bebê é uma mudança muito brusca do que ele era antes e do que ele vira depois dos saltos. Bom, então nesses períodos de saltos é importante que a gente tenha conhecimento, que a gente dê mais carinho, que a gente dê mais colo, que a gente procure entender o bebê, porque ele está passando por mudanças muito grandes para ele, ele vai adquirir habilidades muito bacanas depois desses saltos, e é legal a gente acompanhar, a gente poder enxergar e tá ali na primeira fileira da plateia vendo essas conquistas e essas habilidades que vão sendo adquiridas. Os picos de crescimento, eles se referem de fato ao crescimento do bebê e não ao seu desenvolvimento. O crescimento do bebê também não é constante, tem períodos que ele tem um estirão e tem outros que ele desacelera um pouquinho. E nesses picos, a criança
demanda mais. Então ela quer mamar mais vezes, às vezes na madrugada. Então também costuma afetar o sono do bebê. É muito importante que a mãe atenda essa demanda, porque o bebê precisa mamar mais para crescer e a gente precisa que eles mamem mais para aumentar a nossa produção de leite. Então, aquele leite que estava sendo suficiente para aquele bebê até aquele momento, de repente começa a ser pouco. Então ele requisita mais para que seu corpo produza mais e ele caminhe com a nova demanda dele. É muito lindo isso, como o nosso corpo é inteligente e como a natureza é perfeita mesmo. Então se o seu bebê está pedindo mais peito e está querendo ficar grudado, deixa, porque vocês dois precisam disso. Eu tive essa fase muito sentida pela Serena em torno dos 21 dias. Ela passou uma semana grudada em mim, ela mamou dia e noite, mas como eu tinha esse conhecimento, foi muito legal de ver, porque eu sabia que isso ia acontecer, a pediatra tinha me alertado antes. Então eu não me desesperei, eu não tive nenhum pensamento negativo, eu simplesmente deixei e enfrentei sabendo que aquele momento ia passar. Os maiores períodos de picos conhecidos são de 7 a 10 dias do bebê, 3 semanas, que são 21 dias, que foi esse que eu falei que a Serena passou uma semana inteira, depois de 4 a 6 semanas, 3 meses, que é a famosa crise dos 3 meses que todo mundo fala, porque realmente existe um desajuste entre oferta e demanda nesse período, mas o corpo se adapta. Depois 4 meses, 6 meses e 9 meses. Acontecem picos ao longo da nossa vida, né, assim, até a adolescência. Você vê que tem períodos que os adolescentes comem mais, então isso vai acontecendo. Mas na fase do bebê é mais até esse primeiro ano, até os 9 meses que sente. Depois disso a alimentação começa de uma outra forma e já não é mais exatamente só na amamentação, então não causa tanto desespero nos pais como acontece esses primeiros picos de crescimento. Porque as mães realmente acham que tem alguma coisa errada, que o leite está fraco, que o leite não está suficiente, e isso não existe. Como eu falei antes, a natureza é muito sábia, é muito lindo de ver quão perfeito é isso. Quando o bebê precisa mais do seu leite, ele requisita mais, o seu corpo produz mais. Então é importante a gente ter conhecimento disso para não se desesperar. Bom, esses foram os saltos de desenvolvimento até os 6 meses e os picos de crescimento ao longo do primeiro ano. Eu vou voltar depois com outro vídeo para falar da angústia da separação, que tem muito a ver, está muito relacionado com isso também, e dos próximos saltos que a gente ainda vai viver. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Tchau, tchau!